Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde e ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Este vídeo, creio eu, que se vai chamar Sobre a Tolerância. E, entretanto, hoje encontrei não, tinha aqui uma revista que até vos posso mostrar, né? História das Religiões, e que pronto, isto é uma revista brasileira e eu, por norma, as traduções brasileiras e até os textos brasileiros, por causa de certas mecânicas da estrutura da língua, faz-me confusão. Porque pronto, há as pequenas coisas, mas este português do Brasil associado a esta revista até é muito melhor daquilo que eu vejo na maior parte dos livros técnicos que leio e até na maior parte do português que eu leio na internet de malta brasileira que fala o que escreve, digo. E quando escreve aquilo às vezes faz-me imensa confusão. Principalmente porque, pronto, não é? Tipo, pequenas coisas, são, tipo, em vez de dizer, por exemplo, faz-me o favor, não é? Eles dizem, me faz o favor. São pequenas coisas, mas pronto. Às vezes, até nisso, parece que existe uma espécie de intolerância da minha parte em ler textos que foram escritos pelo português do Brasil. Pronto. Entretanto, associado a esta revista fala da maior parte das religiões que existem no mundo e que existiram. Pronto. E, portanto, a primeira coisa, pronto, logo como a primeira religião, digamos assim, está associada ao xamanismo. Portanto, eles foram os que deram à luz todas as concepções de espiritualidade, etc. Portanto, no qual depois, tal como os druidas e os celtas, acabaram por adaptar, não é? Essas interpretações para si próprios e depois deram-lhe outro tipo de interpretação. Não é? Mas mesmo assim, tal como os druidas e os celtas, existe uma relação de respeito pela natureza muito acima de todas as outras religiões. Portanto, mas muito acima. Neste sentido, de haver um respeito pela natureza, etc. E pelos outros, e portanto uma certa alegria, digamos assim, e portanto e com um grande exercício de tolerância até para novas interpretações. Pronto. E isto é interessante. Eu gosto de pensar, de ler sobre isto, porque como nós ou vós poderão pensar, gostemos ou não, a maior parte, mais de 80% da população mundial está entregue a concepções de religiosidade e ou de espiritualidade. Eu, a meu ver, gosto muito mais da perspectiva puramente espiritual, seja ela qual for, do que a perspectiva doutrinária da religião. Pronto. Entretanto, mas eu estive aqui a ler um bocadinho e descobri não, isto são coisas, eu, como disse em alguns vídeos, eu, pelo menos quando era pequeno, a história não era algo que me agradava e pronto, e a história também é contada, no fundo, na perspectiva na qual cada país, de algum modo, gosta de ver a sua própria história, não é? Por exemplo, nós temos tido, por exemplo, estas coisas, por exemplo, da malta, que é portuguesa, mas que tem uma cor diferente, são os considerados negros, não é? E uma coisa é o seu passado e a experiência do mesmo, como vítimas das pessoas que outrora foram lá e produziram coisas, umas coisas boas, outras coisas más. E pronto. E tal como tudo, não é? Nesta vida há sempre coisas boas e más, e até para pessoas do mesmo país. Portanto, de algum modo, essa malta, até a malta das ex-colónias e afins, não é?
tal como o Mamadou e outros mais, têm que, não têm, mas pronto, deveriam entender que até, por exemplo, no tempo de Salazar, em Portugal, havia miséria, havia abusos de poder, etc. Portanto, isto não tem nada a ver com a geolocalização, não é? Mas tem a ver depois com estas com questões que estão associadas não só, mas também às questões puramente religiosas, mas também aos exercícios educativos que, lá está, ao serem demasiado doutrinados, produz intolerância. Porque até para um português, quando vê outro português a escrever uma coisa qualquer que está mal escrita ou mal estruturada, há uma tendência de ser intolerante sobre seja lá o que for que a outra pessoa tentou escrever ou expressar. Portanto, existe esta questão do ir ao encontro do perfeccionismo, não é? Ora, puramente prático, no sentido da leitura, como até no sentido puramente espiritual, e etc. Portanto, eu gosto disto porque tem muito a ver com as questões da flutuação sociológica, né, desenvolvida nos vários países do mundo, e que também tem a ver com os efeitos da mesma via, pronto, aqui o nosso potencial, que produz tudo de bom e tudo de mau, pronto, em prol das nossas próprias capacidades de focalização, pronto, e de intenção. Pronto. E eu, pronto, gosto imenso de ler isto. E uma das coisas que eu estive a ver é que, por exemplo, existe, por exemplo, uma perspectiva mais ou menos histórica em Portugal, não é? Em que foram os portugueses que expulsaram, por exemplo, os mouros, não é? E os mouros eram a religião muçulmana. Mas depois, se nós formos a ver, na verdade, não. Na verdade, portanto, a conquista cristã começou em Andorra. Portanto, não faz parte de Portugal, nem isso. Não é? Contudo, pronto, essa reconquista, porque foi uma reconquista, portanto, os mouros conquistaram a Europa inteira, não é? Depois houve uma reconquista, portanto, uma luta que foi ter contra a malta que conquistou a Europa, por parte das forças militares associadas à religião cristã. Mas é curioso, porque isto tem a ver com a tolerância. Isto porquê é que tem a ver com a tolerância? Porque até quando os mouros conquistaram Portugal, ou seja lá o que for, eles eram minimamente tolerantes com os cristãos. Isto é, para os homens, eles, caso não quisessem abraçar portanto, a religião muçulmana, eles tinham que pagar um imposto, uma espécie de imposto, para não servirem a religião como membros do exército. Pronto. É que, pronto, a única coisa, digamos assim, que tem a ver com... como é que eu ia dizer? Que tem a ver com esta questão do Islão, digamos assim, não é? E portanto, da questão puramente do povo muçulmano, é que, na verdade, as únicas expressões que estão associadas a uma espécie de violência deve-se única e exclusivamente à sua necessidade de expansão. E, portanto, na expansão da sua própria religião, produziram coisas horrendas, tal como o cristianismo. Mas o cristianismo nunca foi tolerante com as outras religiões, tanto é que só há pouco tempo, mais ou menos já nem um século atrás, é que apareceu fora, não apareceu no cristianismo, mas apareceu um movimento que se chama-se o ecumenismo. E o ecumenismo era um exercício, um movimento que queria que houvesse uma espécie de ponto de união em que as várias religiões pudessem trocar as suas experiências e as suas interpretações, de modo a que, pronto, em vez de passarem a vida a combater por causa
de pequenos detalhes interpretativos de cada uma cultiva. Pronto, ali seria uma espécie de espaço onde havia um equilíbrio e, portanto, uma mecânica e um sistema que potenciava a partilha de conhecimentos sem a competição dos mesmos. Não é? E na verdade, pronto, nós podemos ver isso, e quem alguma vez já terá lido o Corão, ou até partes dele, nota-se que aquilo realmente não tem... aquilo não incentiva a violência e nada. Portanto, não existe uma necessidade de culpar ninguém. Pronto, existe lá coisas que, pronto, questões de inflexibilidade, pronto, sobre, lá está, princípios humanos que pronto, que ao sermos demasiado, ao nos entregarmos demasiado nesse tipo de teorias, podemos nos tornar intolerantes face a uma expressão inversa na realidade. Inversa a quê? Inversa àquilo que está escrito. É um bocadinho aquela questão dos polícias, não é? O polícia lê a lei, não é? E a partir da lei ele considera que, pronto, qualquer coisa que esteja de uma forma mais ou menos direta, não é? E que vai contra a lei, ele sente necessidade automática de intervir. Portanto, não questiona aquilo e às vezes não é propriamente sensível à questão. Pronto, e como a sua função é de julgamento, pronto, às vezes nem todos têm a capacidade de dizer: ok, a minha função é de julgamento, mas calma, eu venho aqui para tentar ajustar as dicas, não sei o quê, para tentar fazer uma abordagem de reeducação. Mas não, existe muita gente que a partir daquilo que está escrito, pronto, depois face à realidade tem incapacidades de tolerância, né? Pronto. E que muitas vezes até está associado ao diálogo entre pessoas, né? Pessoas que partilham as suas opiniões, ora a favor, ora contra coisas não atingíveis, tal como todas as concepções puramente espirituais, ou coisas mais ou menos atingíveis ou até objetivas, tal como pessoas ou coisas, não é? E depois há pessoas que são intolerantes às expressões, não é? Que são mais ou menos críticas e que, pronto, que vão ao encontro de uma outra singularidade, não é? Que tem uma nova interpretação, que acrescenta algo mais, mesmo que negue, não é? Ao negar está igualmente a acrescentar. Pronto. E, portanto, pronto, existe uma questão da tolerância, que, por exemplo, no budismo está como algo como expressamente necessário para o equilíbrio das sociedades, que é a tolerância. A partir do momento que existe tolerância, existe um respeito, de algum modo. Um respeito, seja pelo homem ou pela mulher. Portanto, a partir do momento que somos tolerantes às expressões que podem vir ter alvo nós próprios ou outra coisa que nós gostamos, não é? Pronto, só via a tolerância é que somos capazes de lidar com a situação. Quem não é tolerante normalmente não tem capacidade, tem necessidade de culpabilizar, julgar e às vezes até produz, lá está, atos horrendos contra as outras pessoas em prol dessa, portanto, dessa intolerância. Pronto. E, portanto, pronto, eles aqui, o Islão tem o Islão, que se separa um bocadinho da interpretação puramente muçulmana. Eles realmente também abraçaram um bocadinho isto da Guerra Santa, não é? Isto faz lembrar um bocadinho o próprio cristianismo, portanto, creio eu, foi com Constantino, é? Que era um gajo que era pagão e que não sabe bem porquê, eu pelo menos não sei bem porquê, o gajo converteu-se ao cristianismo, mas levou todas as suas raízes do paganismo para lá. E como tal, pronto, lá convenceu o resto da malta cristã a abraçar a guerra, a abraçar todas as mecânicas de guerra, quando o cristianismo até então não tinha qualquer contacto com o lado puramente militar. Pronto. Entretanto,
Que mais? Isto são coisas que são mais ou menos interessantes de pensar, porque o nosso passado, até muito pouco tempo, não é? Incluindo questões, por exemplo, da Palestina, por exemplo, de agora, não é? Tem lá os muçulmanos que ocuparam aquilo, e que seria dos judeus, e entretanto os judeus começaram uma guerra e agora expulsaram tudo que são os muçulmanos de lá, e se calhar parte dos cristãos que estavam lá a viver, pronto, e quis conquistar tudo, a nada, e ter tudo só para si. Isto naquela concepção de que aquele terreno e aquelas coisas foram entregues, não é, a eles como o povo escolhido, e não sei o quê, pronto, tinha a ver com, lá está, com leituras e com questões que a própria mecânica cerebral, via associações de relações simbólicas principalmente, vai ao encontro de. Nós temos isso para tudo nesta vida, desde o amor até à guerra, tudo isso são, no fundo, necessidades de produzir o que se considera teorias na realidade. Ok? Portanto, depois existe uma espécie de idolatria, ora de coisas puramente simbólicas, ora de pessoas, ora de imagens, ora de símbolos, ora de concepções puramente teóricas, ora até da lógica puramente racional. Pronto. E portanto isto são questões puramente psíquicas e da nossa capacidade, do nosso potencial psíquico de criar, seja lá o que for. E, portanto, é curioso, não é? Porque a religião católica, que continua a estar, por exemplo, eu creio, por exemplo, agora a questão do Papa, este último Papa, não é? O Francisco, ele é mais ou menos revolucionário, não é? No sentido em que ele transforma, digamos assim, o que se considera o cristianismo à moda antiga, não é? Ele transforma e começa a assumir certas coisas que entretanto nunca foram assumidas, nem portanto, esta questão de irmos ao encontro de uma maior tolerância para com as outras religiões, uma maior aceitação, etc. Só a partir deste Papa é que isto aconteceu. E houve outro, que já me recordo qual é que era, que também transformou de algum modo a religião. Mas o resto, o grande bolo, não é? Até mesmo dos amantes do cristianismo, existem muitas pessoas que odeiam este Papa pelo facto de estar a tentar revolucionar, não é? A própria religião, porque há gente que lá está, que ama a concepção puramente antiga e intolerante com tudo e com todos. Pronto. Faz lembrar aquela malta que, por exemplo, ali do partido, não é partido, é Movimento Defender Portugal, não é? Em que, pronto, eles até aparecem com aquela questão de que, pronto, nós queremos é trabalhar e queremos, portanto, pôr aqui isto tudo a funcionar e não sei o quê, porque isto não serve como, não é uma boa solução, não é? Contudo, pronto, isso está tudo bem, mas a partir do momento que lá o líder fala e quase como, não é quase, ele condena o 25 de Abril, demonstra-se que tem uma grande uma grande intolerância, não é? Por algo que melhorou em tudo, ok? Melhorou em tudo e para todos, Portugal. E à parte disso, ele está-se a queixar, por exemplo, deste aprisionamento associado ao confinamento. Antes do tempo de Salazar era pior e não havia pandemia. Portanto, com pandemia nem sei como é que seria. E, lá está, com pandemia o que aconteceria? Aconteceria que eu, quiçá não. Pois aquilo, lá está, como a polícia fazia o que lhe dava na real gana, tinham certas coisas horrendas no género. Imagina que eu ia, lá, tal como ontem fui até a pé até à Maia.
E algures, no dia a seguir, não é? Aparecia aqui a polícia do exército, entrava pela minha casa adentro a dizer: não, nós ontem vimos na meia. Pronto. E agora vais para a prisão, vais ser torturado e morto. E foi por causa dessas questões puramente da insensibilidade do corpo policial, não é? Que, por exemplo, as FP25 tomaram posição militar, igualmente militar, contra algumas pessoas, tal como um homenzinho qualquer que era guarda prisional e que, lá está, em prol do que acreditava, torturava pessoas. Não é? E pronto, e as pessoas já estavam presas, não era preciso torturá-las mais, não é? Mas lá está, depois há malta que é intolerante, com muitas particularidades, e sente necessidade de produzir coisas horrendas contra os outros, porque todo aquele aspecto teórico vai contra eles. Isto faz parte das mecânicas da psicologia e, portanto, pronto. E é isso que deve ser cuidado, que deve ser treinado. E eu creio até que, por exemplo, nós aqui no Porto, eu não conheço muito bem, portanto, as práticas culturais de outras cidades. Eu vivo aqui, portanto, e aqui nós temos o hábito de nos rirmos imenso de tudo e mais alguma coisa. E essas mecânicas de rir, de até de coisas que não têm propriamente piada, serve para criar um mecanismo de tolerância, não é? Mesmo que, pronto, depois a pessoa que é o alvo da brincadeira pode não gostar, etc., não é? Mas é a melhor forma de lidarmos com aquilo que, pronto, em princípio consideramos um pouco estúpido. E como se considera estúpido, rimos-nos daquilo como mecânica de saber lidar com aquilo. Pronto. Lá está, fizemos, portanto, a parte cultural, não é? Fez bons actos psíquicos, não é? Para lidar com coisas que não são propriamente agradáveis, não é? Pronto. E depois, pronto, isto lá está, são, por exemplo, aquela coisa que hoje em dia na internet e afins há muito, que são os memes, não é? E os memes servem para isso, no fundo, não é? Até existem memes com bastante piada. Existem alguns que, pronto, eu não vejo nenhuma piada. Mas há pessoas que conseguem ver ali uma piada, há uma relação informativa qualquer que, ok, isto tem piada. E lá está, ele serve para isso, ele serve para lidar com várias questões que são, em princípio, não são fáceis de aceitar. Não é? E para que não haja uma vontade de reatividade de negar aquilo e destruir aquilo. Porque foi o que várias religiões durante a sua história tentaram fazer. Foi negar, via a autodestruição, seja lá o que for, que eles negavam. Pronto. Criaram uma mecânica aqui de, ok, vou-me rir disto, não é? E ao mesmo tempo, pronto, até posso pegar nisto e dizer, se este problema estiver em mim, também posso me rir do problema que está em mim. E ao mesmo tempo estou-me a rir de mim, e ao mesmo tempo estou-me a rir comigo. E isto também é um bom hack para ultrapassar certos problemas que, pronto, em princípio, caso levemos aquilo extremamente a sério, pronto, vai dar borrada. Pronto. E, portanto, isto, lá está, isto são coisas que eu gosto de ler de vez em quando. Eu não sou um amante destas coisas, né, dos evangelhos, dos testamentos, das bíblias. Mas, pronto, eu sei que, no fundo, eu mesmo que gosto ou não gosto, isto são, no fundo, as transformações, não é? Que, de algum modo, tal como todas as outras, não é? Todas as coisas que se querem expandir de algum modo, ora como a religião muçulmana, ora como outras quaisquer, têm, lá está, muitas vezes desenvolvem uma necessidade de dominação via a sua prática de expansão. Por exemplo, ali o povo indígena, não é? Ali no Brasil, e não só ali, em várias partes da América, há vários séculos que são vítimas da necessidade
dos evangélicos e da parte puramente cristã de ir incutindo os valores do cristianismo para aquela malta que tem valores completamente diferentes e mais livres e muito mais tolerantes para tudo e mais alguma coisa. Mas a malta que está do lado do cristianismo, nem todos são tolerantes, não é? Está ali malta que não é tolerante com algo que seja diferente. Isto vê-se muito aí no Facebook e por ali fora. E pronto. E até se vê, por exemplo, na questão do combate ao racismo, no combate aos direitos de igualdade ao nível da sexualidade, tanto do homem e da mulher como dos homossexuais. Pronto. Portanto, existe a maior parte dos problemas estão associados à intolerância, não é? Das pessoas que, face àquilo que conhecem, ao verem qualquer coisa diferente, não sabem lidar com o que é diferente. Isto, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de pensar e de trabalhar, porque, pronto, para mim é o grande problema do mundo. O hinduísmo, pronto, é aquela religião que, pronto, já está. Tem 2 milénios, não é? Portanto, tem 2000 anos antes de Cristo. E foi a religião que conseguiu, aconchegar, eu estava a usar esse termo um vídeo atrás, não é? Aconchegar as outras perspectivas que nada tinham a ver com o cristianismo, com o hinduísmo, digo, e abraçá-las, interiorizá-las, portanto, torná-las também delas, não é? E, portanto, a única religião que de algum modo não soube lidar até com essa forma de receber alguém, não é? É a religião muçulmana. Portanto, até eles que foram bem recebidos não tiveram, não tiveram, isto é, há pessoas, não é? Isto depois é daquela coisa. Há pessoas, pequenos grupos dentro da religião muçulmana que não souberam agradecer, esse gesto. Pronto, a religião hindu, tendo em conta o número de pessoas, não é? Se tivessem eventualmente uma atitude de necessidade de imposição da sua religião para com os outros, também dava guerras e mais guerras, porque existem lá milhares e milhares de pessoas. Pronto. Mas o seu papel social e até religioso não foca esse tipo de valores como necessidades e como prioridades, não é? E isso é delicioso. Tal como o xamanismo. Existem aqui, pronto, tal como o budismo. Portanto, de algum modo, são as religiões que mais desenvolveram a tolerância face de todas as irregularidades, não é? Do mundo e dos outros. E, portanto, pronto, é das coisas que eu mais gosto, não é? Nesta questão puramente das mecânicas que tentam ensinar, no fundo. Tentam educar valores que são importantes para que, pelo menos, haja uma maior aceitação pela diferença. Mesmo que, pronto, é como eu disse, durante anos e anos o hinduísmo desenvolveu e tinha como prática as castas, mas as castas era uma coisa assim meio fascista, era uma espécie de fascismo eterno, não é? Pronto. E pronto. E pronto, eu acho que só queria falar sobre isto porque este vídeo vai se chamar Sobre a Tolerância. E pronto, e a tolerância é extremamente importante, ora na questão puramente da aceitação interpretativa, ora política, ora religiosa, ora espiritual, ora humana, ora artística, ora seja lá o que for, filosófica, etc. Né? As pessoas só conseguem evoluir quando conseguem lidar com aquilo que nega tudo aquilo que eles são. Se não souberem tolerar isso, nunca vão conseguir evoluir.
Eu, pelo menos durante vários anos da minha vida, não queria ir para a escola. Preferia ir a brincar. Mas tive que aprender a tolerar a escola. E os professores, que alguns que não me agradavam, etc. Né? E isso fez-me crescer. Só assim é que somos capazes de crescer. E é assim. Infelizmente, nota-se muito, principalmente nas redes sociais, que existe muita intolerância. Pronto. E isso é mais ou menos não, isso é triste. É triste porque sem intolerância não é impossível avançar. É impossível. Pronto. E de resto, creio que não quero dizer mais nada. Portanto, isto haverá tipo uma ou duas religiões que não são referidas aqui, porque existem tantas, não é? Até o judaísmo, por exemplo, é aqui referido, não é? E o judaísmo curiosamente é a base inspiratória do cristianismo, não é? Portanto, no fundo, sem o judaísmo o cristianismo não existia, não é? Supostamente o Cristo era um professor, não é? Da religião judaica. Portanto, ele ensinava princípios de judaísmo. E, entretanto, pronto, alguns eles não gostaram propriamente da sua tentativa de explicar certos princípios, e pronto, foi crucificado. E, entretanto, um grupo que nada tinha a ver com a religião judaica abraçou o herói que se crucificou pelos benefícios dos outros, não é? Mas, entretanto, pronto, pois existem problemas associados à expressão e um monte de coisas que, pronto, no fundo, lá está, 20 séculos e não evoluíram. Porque lá está, são intolerantes. Uma grande parte, não é? Principalmente as pessoas que não tiveram uma formação. Uma formação onde a base e a necessidade comportamental e desenvolvimento do pensamento se baseia na tolerância. E, portanto, há uma grande tendência ao sermos intolerantes com uma expressão que, lá está, pode negar tudo aquilo que nós acreditamos ou pôr em causa, não é? Em vez de olharmos para o conteúdo expresso e pensarmos sobre o conteúdo, existe uma necessidade de pôr de lado o conteúdo expresso e dizer e tentar objetivar, não é, a pessoa à luz daquilo que nós aprendemos e à luz de todas as expressões horrendas que nós conseguimos desenvolver para aplicá-las à pessoa. E, portanto, o conteúdo expresso deixa de ter importância. E isso faz-me lembrar uma das primeiras coisas que, nos comentários da manifestação Pão e Água, que eu disse que, pronto, nós não precisamos de ser ofensivos nem com os polícias nem com ninguém. Porquê? Porque ao sermos, se formos mesmo mal educados, no sentido ofensivo, mal educados no sentido de dizer você é isto e eu não sei o quê, a partir daí, caso o polícia também seja intolerante com isso e não tenha capacidade de autodomínio e autocontrole, vai-se começar a abrir um processo judicial no qual o que está em causa são as palavras que o rapaz disse contra a polícia. O rapaz ou rapariga, não te faz, não é? E, portanto, todo o conteúdo que estava ali em causa, quando o rapaz ou rapariga disse, perde-se, não tem importância. Nem está associado ao processo. Pronto. E, portanto, é mais ou menos importante pensar sobre isso, porque senão, pronto, isto em princípio não pode melhorar.